Nesse segmento do programa, nós estamos recebendo aqui o Celso Arruda, contador, empresário. Celso, na verdade, nós tivemos um ano atípico. Nós tivemos aí o impeachment da presidente, a economia já vinha trazendo, desde o ano passado, uma queda sequente, né, do PIB, a desativação da atividade econômica, aumento do desemprego, inflação crescente. Tivemos o impeachment há 6, 7 meses atrás, um novo governo, problemas com o Senado, com o Supremo, quer dizer, as instituições se instabilizaram. E isso, claro, né, tem um reflexo direto na atividade das empresas. Como é que tu faz um balanço de 2016 em nível das empresas, tanto as grandes, médias como pequenas? Na verdade, assim, né, Silvio, o que a gente vivenciou esse ano? Como tu colocaste muito bem, foi um ano extremamente atípico, com várias modificações na área institucional. Como é que eu acompanho, né, lá na minha empresa, que já consultoria para várias empresas de vários tamanhos, vários segmentos? Inegavelmente, a sensação que eu tenho junto aos empresários é que eles estão esperançosos para 2017. 2016 foi um ano extremamente complicado. Eu tenho a impressão que poucas empresas fecharão com resultados positivos, segmentos bem estanques, tá? Mas o que eu sinto em alguns segmentos que eu dou consultoria é que existe uma reativação, uma expectativa de que as coisas retomarão o ritmo normal a partir de março, abril do ano que vem. Alguns seminários que a gente tem participado a nível de economia e de contabilidade, de projeções para o ano que vem, a ideia que se tem é que, teoricamente, o pior já passou. É óbvio que o desemprego continua, é óbvio que as empresas continuam inadimplentes em relação aos seus fornecedores, seus impostos. É óbvio que o governo federal, o governo estadual estão totalmente falidos, e aí vem uma questão muito clara, né? Que não adianta ficar fazendo reforminhas simples ou aumentando impostos, que vão aumentar impostos no ano que vem, se não houver uma discussão muito profunda do tamanho do Estado que a gente quer ter. Nós não temos condições de pagar. E as empresas, elas se ressentem muito disso. Ainda ontem eu recebi um material de São Paulo dizendo que o governo estuda um novo refis, que é um refinanciamento da dívida dos impostos, para que as empresas tenham oxigênio e, tendo oxigênio, consigam reinvestir nas suas equipes, nos treinamentos, na formação de pessoal. Mas eu entendo também o seguinte, aquelas empresas que estão preparadas, que investem, vai muito ao encontro do trabalho que a Lídia faz aqui de questão de gerenciamento do seu quadro de funcional, elas estando preparadas, elas vão, na hora que retomar a economia, elas vão largar na frente. Eu participei cedo de um debate com um economista, e ele mostrou todos os ciclos que o Brasil enfrenta desde 1900 até hoje, ciclos econômicos aliados à questão política. E sempre houve uma coincidência, crise forte, crise política. Então, nós estamos entendendo que mesmo com os percalços do governo federal, as dificuldades de denúncia, existe hoje um clima mais otimista para as empresas. Isso não quer dizer que elas têm que abandonar o pé no chão, o enxugamento da máquina. E aí uma questão positiva, né, só para concluir essa parte, é que as empresas, nós vimos vivendo uma fase meio irreal nas empresas. Você dizia assim, a gastança pública, né, e a gastança privada também. As empresas tiveram que reaprender, bem no teu segmento, que é da economia, a fazer cálculo de custos. Eu tive ontem um cliente, que é o maior emprego, segmento específico do Estado, eles não sabem quanto custava o seu produto. Porque eles vendiam. Então, nós temos que reaprender. Isso foi muito positivo. Da crise se aprendeu isso. Eu acredito muito que o ano que vem será melhor que este ano. Tinha um empresário que ele foi muito criticado, isso na década de 80, quando ele estabeleceu o seguinte como regra. Ele tinha mais ou menos 40 e poucos mil funcionários, quase 50 mil funcionários. Ele estabeleceu o seguinte, como cada funcionário usava a BIC, ele só ia repor a BIC quando a outra que estava sendo usada tivesse totalmente usada, quer dizer, não tivesse mais carga, tinha que devolver. Aí perguntava, não é uma economia? Sim, tu imagina, cada um tem, são 45 mil funcionários, cada um com 2 canetas, são 80 mil canetas, isso pesa no custo da empresa. Quer dizer, são custos, né, que nem sempre o empresário tem, como tu colocaste aí, vislumbra, materializa isso como um peso no seu orçamento, né? E isso também implica, por isso que é preciso essa contabilidade de custos. Eu fiz a contabilidade de custos, que eu quase fui contador também, eu direcionei para a economia, mas a contabilidade de custos muitas vezes ela é ignorada pelos empresários. E ali é que está o grande furo, né? Quando tu não tem a questão, Lília, a questão do setor público,
É falta de contabilidade de custos, porque se gasta, você não tem essa correspondência em administrar o custo e estabelecer, né, certas restrições para fazer investimento, para fazer gastos e tal. É importante que as empresas tenham isso, né, Celso? É muito importante, acho que tanto na vida pessoal da gente como na vida das empresas, nós temos que saber quanto custa nosso horário. Nós vendemos trabalho, serviço lá na minha empresa, né? A gente calcula quanto custa o horário para cada cliente. E é uma coisa engraçada que eu noto como consultor de empresas, que tem empresários que vão muito pelo resultado. Você está um exemplo agora, o preço da BIC é importante, mas eu tenho alguns exemplos que eu vejo que na hora da crise tem que estar com um funcionário ao teu lado. Tem que investir muito em treinamento. Por quê? Porque tem que qualificar a tua equipe. Não adianta tu querer ir para o mercado com uma equipe desmotivada, que só vem para bater o cartão ponto às 8 e desqualificada. Não adianta, tu vai perder. Com certeza tu vai perder. Esse é o custo que tu tens. Então, assim, treinamento, preparação da equipe, isso é investimento. O que eu digo assim? Nós temos lá uma equipe lá com cerca de 40 e poucas pessoas. A nossa área de RH investe pesado em treinamento. Nós treinamos. Se depois o funcionário sair com o conhecimento que nós colocamos à disposição dele, sair da empresa, ele fez a opção correta, não cabe a mim questionar, mas enquanto ele está conosco lá, ele vai dar o melhor dele para nós. Então, isso é uma questão fundamental. Outra questão é calcular quanto custa. Como tu falaste muito bem, as empresas não sabem calcular mais o custo, elas perderam noção. Aí se perde muito tempo em coisas inócuas, coisas que não têm o menor sentido. Eu vejo assim, reuniões. Eu sempre te diz assim, em gestão empresarial, tu quer não resolver um negócio, cria uma reunião, um comitê para resolver. Criou um comitê, ele fica enrolando, daqui a pouco eles ficam criando reuniões para se auto-justificarem. Então, tem que tomar decisão. Então, eu vejo assim nas empresas uma necessidade muito grande de se reciclarem. Mas eu sou otimista, eu acho que as empresas que se investirem em treinamento, formação de equipe, qualificação dos produtos, porque antigamente no Brasil se dizia o seguinte, barato é ruim, o caro é bom. Isso mudou. Hoje o barato também tem que ser bom. Eu me lembro, eu tenho uma certa idade, quando a gente era criança, que a minha mãe mandava eu comprar coisas no armazém o que hoje chama-se mercadinho, na época chamava-se armazém. Aí eu ia comprar lá, por exemplo, 1 quilo de batata. Vinha uma batata podre no meio. O cara disse, mas como é que vem batata podre? Não, tem que vir porque eu tenho que dividir meu prejuízo contigo. Mentalidade de 50 anos atrás. Hoje não, hoje o cliente quer qualidade. Então, quem não tem qualidade, que saia do mercado. Agora, quem tem qualidade no seu produto, que sabe compatibilizar produto bom a preço justo, ter uma equipe motivada, esse pessoal vai ser primeiro da crise. E tu colocaste uma coisa muito interessante, que a Lília trabalha nisso, que é na qualificação e que o empregado, o funcionário, ele não só tenha consciência disso, que a empresa está preocupada em qualificá-lo, porque através disso ele se compromete com as metas da empresa. Porque a maioria das pessoas é falta de compromisso. Por exemplo, assim, eu trabalho com muitas pessoas de um nível mais baixo também, que a gente conversa e tal. Normalmente o empregado vai para a empresa, ele já começa a olhar o patrão como explorador. O explorador eu não vou fazer porque vou dar dinheiro para ele e tal. Quer dizer, esse é o tipo de funcionário que não vai longe na profissão. Esse é o tipo de funcionário que vai ficar marginal, vai ficar desempregado. Né, Lila? Então, esse é importante, esse comprometimento da... É importante se destacar independente de quem seja o teu líder, porque hoje a gente está vivendo uma decadência de exemplos, então a gente não pode mais esperar por isso. Nós precisamos ser o nosso melhor exemplo. Isso é uma questão de consciência, né? Tu tem que fazer sempre além daquilo que tu está contratado para fazer. Tem gente que assim, caiu um papel lá, eu não vou levantar esse papel aqui porque é a mulher do lixo que vai fazer isso. Eu digo que é na crise realmente que a gente tem as grandes oportunidades, porque as pessoas dizem assim, professora, né? Professora Lília, o que eu faço para me destacar? Faça o que a maioria não faz. Exatamente. Não existe melhor momento para se destacar do que este, onde tudo está em crise, as pessoas não querem mais fazer o mínimo necessário. Então, faça o mínimo, garanta, tenha uma base sólida, porque isso já é destaque. Hoje em dia a gente fala que os bons funcionários são aqueles que têm valores, aqueles que não roubam, aqueles que não levam a bique para casa. Gente, isso é o mínimo. Então, se a gente só precisa fazer o mínimo para se destacar, qual é o esforço? As empresas não precisariam ter esse setor de fiscalização que fazem, por exemplo, as pessoas entrarem no banheiro, se despirem das roupas para não ter perdas. É isso. Então, essa consciência, mas isso é um caminho árduo, né, Celso? Na verdade, ele é árduo, né, Silvio, mas ele é gratificante. Com certeza. Porque eu digo assim, eu tenho lá, vamos supor, a gente trabalha, a nossa equipe é bem mesclada, temos profissionais formados há bastante tempo, temos profissionais que estão na faculdade ainda,
e tem uma felicidade muito grande lá, porque a gente tem uma histórico de buscar na faculdade pessoal estagiário e praticamente 90% dos estagiários da nossa equipe, da nossa empresa, são depois admitidos. Aí eu tenho uma menina lá, que eu uso como exemplo, tá? Ela acorda, ela mora na Zona Sul, ela acorda às 6h30 da manhã, como é uma menina, se arruma para trabalhar, trabalha, o expediente nosso inicia às 8h30, às 6 horas sai, vai para a faculdade, chega em casa quase meia-noite. Eu chamo isso de dignidade. Essa pessoa é de uma origem humilde. Ela só vai vencer na vida, porque ela tem garra, tem determinação. Se o empresário não estiver atento a isso, o que leva uma funcionária a sair de casa, ou um funcionário, tá? Sair de casa de manhã e trabalhar numa empresa que ele não se sinta acolhido. Então, e aí eu volto muito, claro que a minha experiência na minha empresa é serviços. Então, esse setor humano para nós é vital, é fundamental, tá? Planejamento, reuniões, tudo isso, integração, treinamento, né? Procurar profissionais que tragam. Mas, independente disso, isso vale para qualquer empresa. O que leva um funcionário a sair de qualquer cidade às 5 da manhã, pegar 2, 3 ônibus, que às vezes quebra, para chegar numa empresa, trabalhar o dia todo, fazer um produto que o empresário vai cobrar 50 vezes o salário que ele ganha ali por um dia de trabalho. Então, isso que tu colocaste antes é muito importante, que o empresário tenha essa consciência que é uma sinergia total entre a sua equipe, o seu produto e a perspectiva do empresário. É muito triste, olha, eu trabalho já quase 50 anos com empresa, quando uma empresa quebra. É triste, o empresário perde a dignidade, ele perde a autoestima dele, vai lá no fundo do poço, a família sofre, e às vezes é por pequenos sinais que tu recebe durante a tua atividade empresarial, tu não nota isso. Então, assim, eu acho que foi um ano ruim, nos últimos 2, 3 anos. Nós temos empresas nossas lá, que a gente na consultoria, que se prepararam para um ano maravilhoso, 2014, Copa do Mundo, Olimpíada, e a coisa não veio, eles estão endividados. O juros no Brasil é o juro mais caro do mundo, né? Então, hoje o cartão de crédito está 1000% ao ano. Isso é um roubo, né? Então, o que acontece? Então, tu vê essa dificuldade que os empresários têm que se preparar para ter um crescimento, incrementar suas fábricas, seus negócios, e não veio o resultado, estão quebrando. Então, isso realmente é triste. Então, eu digo assim, produto bom, preço bom, equipe motivada, esses vão ganhar. E outra coisa é a seguinte, né? Quer dizer, muitas vezes o empresário detecta que ele está indo para o abismo, pro precipício, e ele acha que o tempo vai resolver isso aí. O ano que vem vai ter melhorar. Não, se ele não tomar atitude agora, ele vai para o brejo. Tá? E as grandes empresas aconteceram isso. Por exemplo, os diários e emissoras associados, que eu trabalhei lá, já no final dos diários associados, final da década de 70, era o maior grupo de comunicação do Brasil, é muito maior do que a Globo é hoje. Os diários e emissoras associadas, rádio, TV, jornal, em todo o Brasil. Quebraram por quê? Má administração. Quer dizer, se sabia que ele ia chegar e ia ter concorrência final da década de 70 com 80, que a Globo começou a crescer muito, e eles não deram bola para isso. Não, nós somos os diários e emissoras associados. Eu nunca esqueço que as grandes lideranças, né, a Cissa Chateaubriand e tal, eles diziam essa aí, não, os diários associados ninguém vai quebrar. Quebrou tudo. Exatamente por isso, a prepotência, a falta de visão, a falta de sentir exatamente que eles estavam com um problema e não queriam resolver, achavam que o tempo ia resolver, que o passado iria sustentar o futuro. Não sustenta o futuro. Na verdade, assim, né? Pegando o teu exemplo aí eu ia falar a palavra que a Lília falou, tu falou prepotência. A pessoa não tem consciência do que tem que fazer, né? E aí vem a questão muito clara, assim, ó, tu tem que se mexer antes de chegar no precipício. As pessoas que têm antevisão, que se preparam, que buscam conselheiros, a gente tem que ser humilde, assim, ó, eu não sei tudo, eu tenho que buscar pessoas que entendam daquele segmento. Se eu não sei, eu tenho que ter humildade, pedir, Silvio, me ajuda aqui, Lília, me ajuda aqui, porque daí eu consigo ter um handicap. Eu vejo assim, eu acompanho temos várias empresas aqui, fora do estado, fora do país, eu vejo que as pessoas que começam antes chegam na frente. Com certeza. Celso, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Um feliz final de ano para vocês lá, né? Todos nós. Na virada do ano eu vou de novo aqui para ver, porque eu acho que muita coisa vai acontecer entre a segunda metade de dezembro e o começo de janeiro, porque tem uma série de votações importantes no Congresso, e até lá as coisas mais ou menos estarão um pouco definidas em termos de parâmetros de desenvolvimento da economia o ano que vem. E aí queremos a tua opinião. Um grande abraço. Obrigado. E boa semana. Para todos nós. Um rápido intervalo, já voltamos.